Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Uma tribuna livre, diretamente aos estúdios aqui da TV Guarulhos, sempre falando sobre essa cidade que é tão grande, que tem tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Como o nosso convidado de hoje, ele que é dirigente esportivo, é um desportista, e vamos falar um pouquinho sobre o futebol, não só sobre o futebol, mas sobre esse mundo esportivo da cidade de Guarulhos, que olha, que vem sofrendo já há um bom tempo. E se não fosse pessoas como o nosso convidado de hoje, olha, já teria acabado completamente. O senhor Júlio. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, Roberto. Muito bem, graças a Deus. Bom, ele é um dirigente esportivo, mas eu confesso que não conheço bem a história dele. Você trabalha com o que exatamente? Qual a sua formação? O que você faz da vida? Roberto, eu sou formado em marketing, trabalho com comunicação e em Guarulhos eu atuo na parte esportiva, mais precisamente no futebol, mas eu acompanho bastante esportes em Guarulhos. Bom, no início do programa aqui eu queria pedir licença para os meus convidados, que hoje é uma data muito especial para mim, e porque hoje completa um ano da minha netinha. Ela que é a nossa telespectadora sempre está lá. Olha só que menina maravilhosa. É a Maria Clara, completa um aninho hoje. Uma fofura. E nessa cidade que a gente temos tantos problemas, temos que também ter algumas alegrias. E ela é uma grande alegria. Peço licença para você, meu telespectador. Um dia muito especial. A gente tem que saber comemorar e cada dia, porque cada dia é realmente muito difícil. E nós estamos falando sobre dificuldade. Dificuldade é a questão do esporte na cidade de Guarulhos. Com a atual situação, Júlio, é possível ter esperança para melhorar? Você vê saídas para o esporte de Guarulhos? Olha, Roberto e telespectador, a gente tem esperança, tá? A gente tem esperança, tanto é que a gente está batalhando há muitos anos, não somente eu, como o nosso presidente, né, que cuida da base, que é o Adalberto Greg, e tem o presidente também do profissional, né, do esporte de futebol, né, em Guarulhos, que é o AD Guarulhos, que quem cuida é o Ricardo Agea. Então a gente trabalha bastante
e batalha muito com a esperança que a gente vai mudar o cenário esportivo de Guarulhos. Não só no futebol, mas também no atletismo, na natação. Enfim, a gente tem trabalhado bastante, tomado bastante pancada, sofrido bastante, mas a gente está buscando aí o caminho. Bom, a cidade de Guarulhos para o ano de 2015 tem um orçamento aí de 4 bilhões e 400 milhões. Então é um orçamento considerável. Temos aí, somos aí a segunda cidade em orçamento no estado de São Paulo. Baseado nisso, Júlio, é caro fazer esporte? Olha, Especificamente futebol é muito caro. Vamos falar de futebol, que eu estou mais infiltrado, né? Eu tô dentro, vivencio o futebol em Guarulhos diariamente. Então eu sei que para uma pessoa comum, para um cidadão, para um pai que coloca o filho para praticar um esporte, hoje se tornou um esporte caro. Mas para uma prefeitura, eu acredito que não seja, porque precisa pouco, porque a gente já faz bastante. Com pouco que nós temos, nós fazemos muito. Então, talvez, de repente, com um pouquinho mais de apoio financeiro por parte do município, eu acredito que a cidade possa crescer muito. E assim, acaba trazendo receita para o município. Porque você acaba trazendo pessoas, você acaba trazendo empresas para investir aqui. Então, acho que assim, na verdade, hoje o que falta para Guarulhos é uma participação maior do poder público, nos auxiliando para que a gente possa dar condições para os atletas. A gente gosta de formar, a gente forma muito atleta. Então a gente tem um trabalho de formiguinha, a gente pega um atleta, trabalha esse atleta, põe na vitrine, prepara para o mundo, não só para o futebol, a gente não prepara um atleta somente para o esporte, a gente prepara o atleta para o mundo, a gente ensina muitas coisas para esses atletas. Cidadania, respeito, saúde, então assim, a gente procura preparar realmente o atleta, só que precisa de um apoio financeiro para poder o trabalho ter continuidade. Bom, agora no início do programa, quero mandar um abraço para o Decinho Pompeu, sempre nos acompanhando aí pelas redes sociais, a Vera Lúcia, o Zenildo Góes, obrigado pela audiência, o Wagner Franco, o Jaime Fischer e o Nelsinho que é ligado ao box aqui da cidade de Guarulhos, do AGKB. É difícil fazer qualquer tipo de esporte aqui na cidade de Guarulhos mesmo, mas nós temos uma lei específica aqui na cidade de Guarulhos que está faltando uma regulamentação, não é isso, Júlio? Esse que está sendo o nosso calcanhar de Aquiles. O que acontece? Grandes cidades, mas que são menores que a de Guarulhos, elas já conseguiram aprovar essa lei de incentivo ao esporte, que nada mais é do que dar condições para que empresas invistam e consigam abater esses valores, imposto de renda. E o que acontece? Essas empresas acabam procurando essas cidades, porque além de estar contribuindo com o esporte, com a saúde, ele acaba colocando o nome dela na camisa, em eventos, e acaba tendo esse retorno financeiro. Ela não gasta nada mais do que isso, ela simplesmente abate, ela transfere o que ela gastaria diretamente com a prefeitura, ela investe no clube e depois ela ressarce esse valor. E Guarulhos tem uma lei já aprovada pela Câmara dos Vereadores, só que ela ainda não foi regulamentada. Por quê? Traz algum custo para a prefeitura? A prefeitura vai ter algum custo? Não seria benéfico para o município? Por que não foi feita essa regulamentação? Então, eu converso muito com o presidente da base, que é o Adalberto Greg. É uma pessoa com quem que batalha muito pelo esporte aqui na cidade. Então, é uma pessoa que eu convivo e converso bastante. Então, assim, já ouvi muitas vezes dele dizer que talvez não tenha sido, não tenha ido atrás disso ainda. De repente, falta um pouquinho de vontade. Por quê? O valor que, de repente, que essa empresa investiria no clube, ela paga imposto para a prefeitura. Então, de repente, não é viável para a prefeitura ter essa verba destinada ao clube, entendeu? Para eles, de repente, é melhor que seja pago através de imposto direto para o município. Eu acredito que seja isso. E até gostaria que fosse olhado esse lado, porque isso que está travancando, está atrasando muito o lado dos clubes. Não falo só do AD Guarulhos, não falo somente de futebol, falo com todo, futsal, natação, ginástica. Futsal, o Guarulhos já foi bem, parece que inclusive a Wimpro, ela deixou de trabalhar a sua base principal, é isso? Isso também, porque não tem como, chega um momento que você não tem mais onde tirar dinheiro. O Guarulhos, eu vou falar com o Guarulhos, porque como eu falei, eu vivencio mais. Então, só que essa realidade não é nossa, essa é a realidade de todos os clubes de Guarulhos e de todas as modalidades. Então, eu posso falar com propriedade.
eu cuido muito da base. Então, acompanho a base, atletas de 10 anos até 20 anos. Então, a gente sabe que é muito difícil. Então, a gente acaba sobrecarregando e contando com a contribuição dos pais e dos diretores. Os diretores têm que realmente gastar, e os pais também, para que possa ter um futebol, para que o atleta possa praticar alguma coisa em grande nível. Bom, hoje, atualmente, nós temos aí o secretário de Esporte, Wagner Freitas, mas eu não sei por que cargas d'água, a Secretaria de Esportes, ela está de favor na Secretaria de Educação. Quer dizer, ela regrediu há dezenas de anos atrás, quando esporte e educação era a mesma pasta. Como é que você vê a Secretaria de Esporte hoje, Júlio? A Secretaria de Esportes, assim, eu posso falar, eu tenho muitas pessoas com quem eu até agradeço, porque são pessoas que nos atendem. A gente acaba entendendo a dificuldade que eles têm porque não tem verba. Eu posso citar que nós tivemos problema recentemente com o campo na qual a gente manda jogos do Campeonato Paulista. Então você imagina, você entra numa competição como o Campeonato Paulista, que é a vitrine. Então a gente entra com as competições com as categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Inclusive sub-20 não entramos esse ano por falta de verba. Porque você não tem como pagar almoço para os atletas, transporte, médico. Isso a gente ainda consegue, com a ajuda dos pais, fazer no sub-11 até o sub-15, até o sub-17. Então veja, por problemas financeiros, de repente por falta de pagamento de hora extra ou algo assim, o campo chegou a ficar fechado. E nós teríamos um jogo importante, e que se o campo não fosse aberto, nós teríamos um WO. E o WO na Federação Paulista, um atraso de um minuto que você atrasar para entrar no campo, eles cobram R$100. Caramba! Um WO você vai pagar aí mais de R$10.000, porque além do tempo, eles aplicam uma multa. Então imagina, quando a gente tem problemas com policiamento, a gente fica desesperado, porque também há um risco de tomar WO, ambulância. Até por isso a gente gasta um pouquinho mais, que a gente tomou a liberdade, contratou uma ambulância. Então a gente não espera mais que o município nos forneça uma ambulância. A gente gasta do próprio bolso, através dos diretores e dos pais. Então assim, a secretaria, como eu falei, tem algumas pessoas que nos ajudam, CD no campo, são parceiras porque a gente sempre está conversando, nos ajudam sempre quando pode. Mas a gente também percebe que eles estão limitados, não tem verba para nos ajudar. E consequentemente a gente acaba sempre dependendo de alguém, de alguma pessoa nos ajudar para poder manter o futebol, manter o esporte aqui em Guarulhos. Olha, a situação realmente da cidade de Guarulhos anda bastante complicada, viu? Falta de pagamentos para algumas empresas, atrasos consideráveis. E a Secretaria de Esporte é uma das que mais sofrem por falta de verba. Bom, a coisa está complicada, mas eu acho que também está faltando um pouco de movimentação de algumas pessoas, né? As bases acabam tendo que se virar sozinhas para poder manter o mínimo do esporte aqui na cidade de Guarulhos. Acompanhamos de perto essa questão das horas extras de alguns funcionários, por isso o secretário acabou fechando alguns campos. Com relação a isso, gostaria de deixar bem claro o posicionamento aqui, que a gente sempre defendeu o esporte, mas está difícil, hein? Por exemplo, você tem conhecimento de como é que está os próprios públicos de esporte, Júlio? Por exemplo, o João do Pulo? Eu sei que a situação nessas praças esportivas estão críticas, né? Eu sei que, por exemplo, que até parece que o João do Pulo ia para a educação, parece que transformar no céu. Recentemente até tiveram problemas de cancelamento de aulas por causa de falta de cloro para as piscinas. É verdade. Então você vê, já teve problema de goteira nas quadras. Então, infelizmente, isso aí só vai contra o artista principal, que é o atleta. Ele precisa ter condições mínimas para poder praticar e para elevar o nome da cidade. Então fica até um apelo, eu acho que se o poder público puder ajudar, principalmente com essa regulamentação dessa lei de incentivo ao esporte, ajude, porque nós fazemos muito com pouco. A gente tira crianças da rua. Quer queira, quer não, a gente dá todo um trabalho sem contar com a ajuda do governo. Então a gente precisa desse apoio. E que os campos estejam prontos para o esporte, as quadras, piscinas. Tem também espaço lá na Ponte Grande, que o pessoal pratica lá também atletismo, está abandonado.
Entendeu? É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui com o Júlio, falando um pouco sobre esporte aqui na cidade de Guarulhos. A coisa não está fácil. Rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o Júlio Santos, que é dirigente esportivo aqui da cidade de Guarulhos. Esporte de Guarulhos que tem sofrido muito com falta de verbas. Eu até estava pensando aqui, durante o intervalo, com relação aos campos que nós temos aqui na cidade de Guarulhos. Eu me lembro que nós tínhamos vários e vários campos aqui há alguns anos atrás, mas que o desenvolvimento, a especulação imobiliária, criou aqui várias torres e os campos sumiram. Ainda temos campos de várzea, porque é na várzea que ainda nascem as crianças, os grandes atletas, não? Sim, sim. Temos ainda muitos campos? Ainda temos campos, só que assim, a dificuldade está, porque você vê, quando a gente tem algumas praças esportivas bem tratadas, você consegue praticar esporte. Quando você não tem, acaba ficando abandonado, o mato cresce, aí você acaba não tendo condições de praticar esporte. E eu vou dar um exemplo como o Padre Bento. O Padre Bento é uma área que já foi da CDHU, e inclusive o nosso prefeito, na época ele era deputado, né, estadual, ele prometeu que não seria aquela área, né, fez uma sessão para que nós pudéssemos utilizar, mas depois ele virou prefeito e acabou não podendo utilizar. E aquela área é uma área importante, é uma área boa, bem localizada, e a prática de esportes é o ideal. Só que como ficou largado, pode-se dizer, você vê lá que hoje o pessoal que domina ali é o pessoal que utiliza para furtar, usar drogas. Então acaba... É uma área que está sendo bem utilizada para o esporte. Exatamente. Que pecado, não? O João do Pulo perdido. Nós temos aí... E como é que está o ginásio da Ponte Grande? Então a Ponte Grande também vai para o mesmo caminho. A Ponte Grande, como tem mais futsal, está tendo mais competições, ela está um pouquinho melhor, mas também deixa a desejar. Mas temos o Oswaldo de Carlos. Como é que está o Oswaldo de Carlos? O Oswaldo de Carlos, ele passou recentemente por algumas manutenções na grama, mas a grama, que é grama sintética, o trabalho também não foi feito legal, mas só que ainda dá para utilizar. Assim, hoje, em termos de campo, prática de futebol, a gente fala que hoje o que está ideal mesmo para prática é o Cícero Miranda. Perguntar sobre ele, como é que estava a situação? Não, o Cícero Miranda é bem tratado, é um campo que está Mas teve ótimo. até um alagamento no tempo desses, não? Mas aí fizeram foi logo que foi... Colocada a grama. Colocaram a grama e parece que depois de um mês, deu uma chuva muito forte, acabou alagando. Inclusive, os atletas fizeram um trabalho, porque se fosse acionar a empresa responsável, ela levaria muito tempo. Então, foi feito um mutirão de atletas, mais de 200 atletas naquele dia, e todos conseguiram puxar a grama, porque é muito difícil de colocar no lugar. Acabaram, porque a força da água foi tão grande que levou o tapete, né, deslocou o tapete. Então, foi um trabalho legal. Me diz o seguinte, se o futebol, que tem um custo menor, está difícil, deve estar pior ainda para
digamos assim, natação. Como é que será que está a natação? Como é que está o handebol, que o Guarulhos era muito bom em handebol, o basquete, ginástica olímpica. Ainda existem essas práticas em Guarulhos, Júlio? Mais uma vez, recorrendo ao meu amigo Greg, eu converso bastante, e ele sempre fala que já foi referência o handebol, principalmente o handebol feminino, foi referência aqui em Guarulhos, campeão, né? Minha esposa jogava handebol. Olha lá, tá vendo? E até a ginástica também, a ginástica artística, só que tá minguando por falta de apoio. Vão para outras cidades. Existe saída. Porque eu vejo o seguinte, ó, temos grandes empresas, vamos fazer umas propagandas de graça aqui. Nós temos o Suco Camp, nós temos fábricas de fio. Tínhamos a Sil. A Sil, ela patrocina vários programas de esportes em São Paulo, futebol. Por que a gente não consegue isso aqui em Guarulhos? Nós temos a Dina aqui que faz aquelas palhetas, né? Balduco. Na verdade é assim, é que ninguém vai investir um dinheiro que ele não sabe como ele vai ter o retorno. A partir do momento que, por isso que eu peço mais uma vez, estou sendo chato com relação a isso, mas se houver a regulamentação da lei do incentivo ao esporte aqui em Guarulhos, essas empresas não vão para outros polos, elas não vão sair daqui, elas vão investir aqui, porque é aqui que ela tem os seus funcionários, aqui que ela tem as suas crianças. Então assim, se tiver essa regulamentação, tenho certeza que essas empresas passam a investir aqui. Poxa, prefeito, vamos dar uma olhadinha aí com carinho. Tem um pessoal que nos assiste, vários secretários que nos assistem, o deputado Alencar, o deputado Auriel Brito, o deputado Gileno. Pô, o pessoal dá uma olhadinha, principalmente o Gileno que é muito ligado ao esporte, Gileno. Dá uma olhadinha com mais carinho, dá uma conversada com o prefeito, vê se o prefeito dá uma regulamentada para tentar melhorar. Porque é uma vergonha nós termos, por exemplo, um Tomeuzão, precisando, carecendo de manutenção e sem dinheiro. É uma coisa vergonhosa, não? Para o esporte, educação, segurança tinha que ser prioridade. Porque você tira o jovem da rua e você começa a realmente embutir na cabeça dele outras ideias, né? Porque a criança sem esporte, ela acaba ficando à toa, e aí quando chega um traficante, quando chega um mau elemento, que acaba conduzindo, ele vai gastar muito mais depois para tirar essa criança, para ter uma criança dessa na FEBEM, ou então, de repente, para colocar a polícia atrás dessas crianças. Então, vamos cuidar das crianças primeiro, vamos dar o esporte para elas. Olha, eu me lembro que até um tempo atrás, o vereador Gileno, por exemplo, que agora se tornou deputado, era vereador, ele tentava mexer mais com o esporte. Eu acho que está faltando alguém mais ligado ao esporte aí, para dar uma movimentação aí, dar uma cutucada. Eu não estou vendo ninguém muito ligado ao esporte trabalhando diretamente nessa questão. É bom a gente ter algumas pessoas independentes para poder cobrar essa questão. Bom, falamos sobre o patrocínio. Eu me lembro, eu gostaria até de falar com você. Nós estamos falando sobre o AD Guarulhos, nós temos também o Flamengo, chamado Flamenguinho, aqui da cidade de Guarulhos. Chegou tão alto e agora está meio perdido. E aquela praça de esportes está lá, eu vejo o Flamengo também abandonado. É uma coisa um pouco de tristeza, não? O Flamengo, ele até... Provavelmente eu não sei assim, a realidade do Flamengo, mas eu entendo que ele também, por problema financeiro, acabou se associando ao Corinthians, né? Para poder se manter, ele acabou fazendo essa parceria com o Corinthians e manteve... Foi saudável, na sua opinião? De fora, eu acho que foi providencial, mas não ajudou muito, porque o Flamengo agora tem que se reerguer, tem que realmente retomar suas origens, seu torcedor. Porque muitas vezes, quando você traz um time como o Corinthians, independente, podia ser Palmeiras, São Paulo, Santos, você acaba tirando a identidade do clube. Sim. Porque a pessoa acaba indo torcer para aquele clube, ele acaba deixando de existir. Campeonatos que ele podia estar disputando na base, ele voltou agora esse ano com 15, 17. Tem muitas pessoas que eu gosto do Flamengo de Guarulhos e que são parceiros também. Só que eles estão agora sofrendo por quê? Porque eles estão tendo que remontar o time. E não tem nada, não tem base. Nós temos atletas de 10 anos. Então a gente está sempre formando atleta. Até, Roberto, me permita falar, muitos atletas saem do AD Guarulhos, até fiquei feliz, teve um programa esportivo que passou na TV aberta recentemente, que um atleta fez questão de falar que ele passou pelo AD Guarulhos, isso me deixou muito feliz. Ele foi, inclusive, um dos atletas da seleção holandesa, né, da seleção do campeonato holandês. Então, assim, nos deixa orgulho isso. Tem muito atleta que sai para fora, né? Eu país. Queria saber, e aquela coisa dos clubes ganhar dinheiro quando o atleta sai? O AD já ganhou alguma grana aí? Infelizmente não.
Infelizmente. Não recebeu nada? Nada. Que Assim, isso se chama lei do incentivo, lei da solidariedade. Uhum. O clube tem direito a 5%, né? Na verdade, até 5%. Então, todos os clubes que fazem parte da formação do atleta, eles têm direito a dividir esses 5%, independente em qualquer transação internacional. Então, assim, talvez um que a gente pudesse ainda vir a ganhar seria o brocador, né? O Hernani, que foi para o Flamengo, depois foi para a China, que acho que agora está no esporte. O Henrique, se ele fosse para fora também, como ele passou pelo AD Guarulhos, talvez pudesse ir atrás para conseguir alguma coisa. Tem um atleta agora que vai ser parceiro do jogador do São Paulo, que foi vendido, o Paulo Miranda foi vendido hoje. Ele foi vendido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, né? E tem um atleta nosso que está lá, já está há 2 anos jogando lá. Então, é um atleta que também a gente pode ir atrás. Guarulhos sempre deu bons frutos, não? Eu me lembro, eu sempre me lembro do Elias. É um nome que sempre vem na minha mente, que ficou muito famoso, né? Mas temos aí outras pessoas, eu queria destacar aí o filho do Benê, que foi secretário de esportes também. Fez um belíssimo trabalho. Diego Sacomã. Bom, estamos nos minutos finais aqui. Quero agradecer muito ao Júlio por ter vindo aqui falar um pouco do esporte da nossa cidade. Júlio, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que falamos sobre tudo. Acho que sim. Mas o nosso presidente da base, o Greg, virá em julho para concluir o que de repente eu deixei de falar. Tá certo, vai ser bem-vindo aqui. Vamos falar um pouco sobre esporte na cidade. Quero agradecer também a produção, a Simone, que veio aqui acompanhar o Júlio Santos para falar um pouquinho sobre esporte. Eu gostaria de mandar um abraço aos diretores do AD Guarulhos. São tantos que, se eu citar o nome, que eu posso esquecer, então gostaria de abraçar, né, todos eles, pelo trabalho que eles fazem. Eu não faço nada sozinho. Ao nosso presidente da base, que é o Adalberto Greg. Ao presidente também, que é o Ricardo Agea. Então, o presidente Ricardo Agea, que é de Guarulhos, que corre com a gente também, a gente sabe o trabalho que é. E todas as pessoas, os torcedores de Guarulhos aí, que continuam nos apoiando. Muito obrigado. Gente, agradecer, procure os nossos programas nas redes sociais, do Instagram, no YouTube. Curte nossa página lá, Tribuna Livre Roberto Samuel. E no último minutinho aqui, vamos mostrar aqui o nosso site, o site da guarulhosweb.com.br. Tudo que você quer saber sobre a cidade de Guarulhos, você encontra nesse site aí. Tá muito legal mesmo, www.guarulhosweb.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.